Livros apresenta A Filha da Fé, escrito e narrado por Gisela Savioli. Edições Loyola. Certo dia estava no grupo de oração e uma das integrantes mais antigas, Mariana Chauí, me disse: Gisela, eu rezo o terço pela conversão dos judeus. Não me diga, respondi surpresa. Em seguida ela me perguntou: você sabe o que significa o nome Gisela? Não, respondi. E ela disse: a filha da fé. Apresentação. Prefaciar a Filha da Fé é cotestemunhar publicamente as maravilhas que o Senhor faz na vida de todos nós, bastando para isso apenas o nosso consentimento. Foi o que aconteceu com Gisela. Desde o momento em que voltou do grupo de oração realizado naquele 29 de outubro de 1996, na casa da nossa querida Marici Trussardi, senti que sua vida tinha sido totalmente modificada. Confesso que somente após alguns meses é que fui entender o que tinha se passado com Gisela. Quando em uma aproximação mística e até milagrosa, teve um contato pessoal com Deus por meio de Maria. A Filha da Fé, na verdade, é uma autobiografia que não tem o objetivo de dirigir as luzes unicamente para a protagonista, mas mostrar a todos nós, leitores, que é possível mudar a direção de nossas vidas em busca da felicidade total, ou seja, mediante uma conversão verdadeira, podemos viver uma nova realidade, seguindo os princípios cristãos e, ao mesmo tempo, conviver na sociedade sem a necessidade de nos alienarmos do mundo. Gisela confirma por meio de seu testemunho de vida que é necessário sermos únicos, sermos sempre os mesmos em casa, no trabalho e na sociedade, pois é impossível para um psiquismo normal exercer papéis de acordo com as necessidades exteriores. Lamentavelmente, vemos muitas pessoas vivendo realidades ilusórias, construídas a partir de necessidades externas, usando máscaras que muitas vezes incorporam, omitindo sua personalidade real. É o viver em função do ter, mas não com o objetivo de se tornar alguém que possa servir ao próximo. Nesses anos de convivência conjugal, desde o momento em que por suas mãos pude encontrar a felicidade total ao receber a graça do encontro com Deus, muito aprendi com essa mulher maravilhosa. Agradeço ao Senhor o presente de tê-la comigo todos os dias. Gisela é tudo isso que seu próprio nome significa, a Filha da Fé. Sua aparência frágil e feminina, seu olhar de candura e sua beleza juvenil escondem a fortaleza e a perseverança de uma mulher guerreira que jamais mede esforços para servir ao próximo, estando sempre à disposição dos voluntariados na nossa querida Igreja Católica, usando seus conhecimentos tanto na área de nutrição como na interpretação e tradução de vários pregadores franceses que têm visitado o nosso país. Sua história de vida retratada neste livro mostra que nunca é tarde para se concretizar um sonho, que nunca devemos desistir de nossas aspirações, pois Deus sempre coloca à nossa frente situações que podem ser o caminho para seguirmos o que Ele planejou para nós. Basta apenas ouvir, basta apenas entender os sinais. Gisela entendeu e ouviu a voz do Senhor quando viveu o seu deserto, após encerrar voluntariamente uma fase glamurosa de sua vida profissional, incompatível com sua realidade espiritual.
Poderia contar a vocês inúmeros detalhes e momentos de nossa vida pessoal, em que Gisela demonstrou ter aceitado e seguido tudo aquilo que ouviu de Nossa Senhora naquela bendita tarde de terça-feira. Mas reservo-me o direito de deixá-los ansiosos para lerem as páginas que se seguem. Aproveitem. Dr. Roque Marcos Savioli, doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, supervisor da Divisão Clínica do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Unidade de Cardiogeriatria e Cardiopatia na Mulher e membro da Academia Cristã de Letras. Capítulo 1. Como tudo começou. Era um final de tarde lindo. Daquele terraço onde estávamos sentados, podíamos avistar o Santuário de Lourdes. Quem preparava o jantar era Daniel, enquanto o Padre Jonas, Luzia, Eto e eu ficávamos nos deliciando com a paisagem e a hospitalidade do casal Facerias. Essa viagem foi uma completa surpresa para mim. Mais um presente de Nossa Senhora na minha vida. Dom Dominique Rey, bispo da diocese de Fréjus-Toulon, na França, encantado com a manifestação de fé do nosso povo, visitava o Brasil pela terceira vez, acompanhado de vários franceses, casais com e sem filhos, solteiros, celibatários, seminaristas e padres, com o objetivo de conhecer novas comunidades. Marina Adamo, na época, na missão da comunidade Canção Nova em São Paulo, é quem ficara encarregada de acolhê-los. Em uma bela manhã de maio de 2004, ela me telefonou. Gisela, na última semana de julho chegará uma comitiva de 40 franceses, acompanhada por Dom Dominique, um bispo francês. Eles visitarão primeiro a Canção Nova em Cachoeira Paulista, no final de semana de 23 a 25, depois irão para Fortaleza e terminarão a viagem em São Paulo. Você poderia ser a intérprete enquanto eles estiverem aqui? Claro, Marina, respondi. Como meu aniversário é dia 25 de julho, domingo, será um enorme prazer passá-lo a serviço da comunidade em Cachoeira Paulista. Tenho certeza de que Roque vai adorar a ideia. Em abril desse mesmo ano, eu havia sido a intérprete do Dr. Felipe Madre, um dos fundadores da comunidade Beatitudes, e foi assim que ela soube que eu falava francês. A vinda de Dom Dominique foi realmente muito interessante. Sua última visita à comunidade havia sido há 2 anos e ele ficou surpreso e maravilhado com o crescimento dela. O Rincão, centro de evangelização Dom Hipólito, estava em construção. Os franceses ficaram literalmente de boca aberta ao vê-lo. Ninguém acreditava no seu tamanho e me perguntavam: haverá pessoas suficientes para encher esse local? Foi nessa visita que Dom Dominique, conversando com o Padre Jonas, Luzia e Eto, contou seus planos de parceria que pretendia fazer com o Brasil, principalmente com a comunidade Canção Nova, e fez o convite. Gostaria muito que vocês fossem à França nos visitar. Quando é que vocês teriam disponibilidade para viajar? Deus é quem sabe, respondeu o Padre Jonas. Mas assim que for possível, iremos visitá-lo para conhecer a diocese de Fréjus-Toulon. Isso foi dia 24 de julho. De repente, no final de agosto, recebo um telefonema da Luzia perguntando se eu estaria disponível para acompanhá-los. Ela, Eto e Padre Jonas, em uma viagem à França, pois Eto queria aproveitar o feriado de 7 de setembro para fazer essa viagem. Mais que depressa conversei com Roque, meu marido, que com muita alegria permitiu que eu me ausentasse naquela semana. Aqui cabe acrescentar um comentário. Sempre que digo que vou falar primeiro com meu marido antes de aceitar qualquer convite, mesmo que para coisas da igreja, as pessoas me olham surpresas e eu sempre respondo: minha primeira vocação é um matrimônio. E quando o Roque acha que eu estou exagerando, ele me avisa e eu declino o convite, mas sempre procuro encontrar alguém que possa me substituir. Levo muito em consideração suas observações, pois na época em que eu estava envolvida no evento da vinda do Papa Bento XVI e sua comitiva, pedi para Padre Jonas, hoje ele é Monsenhor, me dar um discernimento espiritual e, resumindo, ele me disse: minha filha, seu marido é justamente seu ponto de equilíbrio. Ele sempre saberá trazê-la para o caminho do meio, que é o caminho do bom senso. E foi assim
que, num piscar de olhos, me vi ao lado desse santo sacerdote e desse casal missionário, Luzia e Eto, desembarcando em Toulouse em direção a Lourdes, pois Padre Jonas fazia questão de iniciar a viagem por esse santuário mariano para entregar nas mãos de Nossa Senhora o projeto de parceria com a França. Quem também nos acompanhou foi Gilberto Gomes Barbosa, outro homem de Deus, fundador da comunidade Obra de Maria em Recife. Ficamos hospedados na casa de Ana e Daniel, que fica ao lado da cidade de Lourdes. Em 1992, Daniel apresentou uma peça sobre Nossa Senhora no santuário, que ficou em cartaz por 2 anos, e em razão disso, o casal resolveu se mudar para lá. Daniel é um famoso cantor e compositor de músicas e peças teatrais católicas. Ele adora escrever sobre a vida dos santos. Por ocasião da visita à Canção Nova, quando Dom Dominique almoçava com o Padre Jonas, ele pediu que um dos franceses ligasse imediatamente para Ana e Daniel. O recado era o seguinte: diga a eles que peguem o primeiro avião e venham para o Brasil imediatamente. Eles não podem deixar de conhecer essa obra de Deus, que faz esse extraordinário trabalho de evangelizar através dos meios de comunicação. Servos obedientes, alguns dias depois, desembarcava em São Paulo o casal Facer-Rias com o filho Benoit de 13 anos. Foi assim que eu os conheci. No final de semana seguinte, Roque e eu os levamos até Cachoeira Paulista. Justamente nesse final de semana, Luzia e Eto tinham viajado e Padre Jonas estava no Japão. Conclusão, não puderam se conhecer. Apesar da rápida visita, Daniel ficou surpreso e maravilhado com todo o investimento feito na área tecnológica e com a organização da comunidade. Quando avisei a Anne que iríamos para a França e que Padre Jonas queria começar a viagem justamente por Lourdes, ela imediatamente nos ofereceu sua casa. Ficamos hospedados 3 dias na companhia daquele casal maravilhoso, oportunidade excelente para que todos se conhecessem. Aliás, você já reparou que quando o povo de Deus se encontra, mesmo que seja pela primeira vez, fica no ar a sensação de que todos já se conhecem há muito tempo? Como disse anteriormente, estávamos no terraço da casa onde seria servido o jantar e de repente Padre Jonas vira-se para mim e fala: Gisela, você já contou para eles a história de como seus pais se conheceram? E eu respondi: ainda não, padre. Depois que comentei com Padre Jonas a história de meus pais, enquanto jantávamos Roque e eu na casa dele em Cachoeira Paulista, ele sempre pede para que eu repita, pois, de fato, é uma história incrível, daquelas que só aparecem nos filmes da década de 40 durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de tê-la contado, Luzia virou-se para mim e disse: Gisela, já não está na hora de você escrever o seu livro? Eu já havia escrito um capítulo que conta sobre a minha conversão no primeiro livro do Roque, Milagres que a Medicina Não Contou. E várias pessoas que liam acabavam me perguntando por que eu não escrevi um livro contando a minha história. No momento em que Luzia me falou sobre isso, senti algo diferente no meu coração e realmente percebi que havia chegado a hora. Capítulo 2. Um pouco da minha história. A forma como meus pais se conheceram parece uma autêntica cena dos filmes do grande diretor francês Claude Lelouch, que descrevem os bastidores da Segunda Guerra Mundial. Aconteceu em 1940. Era verão, fazia muito calor. Minha mãe tinha 20 anos e cismou que deveria sair para comprar o seu perfume que havia acabado, o famoso Chanel número 5. Eu sempre me perguntei como é que ela podia pensar em comprar perfume no meio daquele clima de guerra. Mas mamãe comenta que naquela época não tinha televisão, só rádio, e que as notícias e os fatos não eram vividos da mesma forma que nesses tempos de globalização. A Maison Chanel é uma das casas de moda francesa mais conhecidas e reputadas do mundo, pela transformação que sua estilista e idealizadora Coco Chanel fez. Minha mãe conta que minha avó ficou preocupada e disse: Ida, agora não é momento de uma moça passear sozinha nas ruas de Paris. Vovó Filomena referia-se à ocupação nazista na França ocorrida em 1939. Mas minha mãe, como todas nós quando somos jovens, retrucou: Não se preocupe, mamãe, estou levando meu passaporte e se alguém me parar, você bem sabe que a minha cidadania é italiana,
tornou-se meu salvo-conduto. A família da minha avó materna era de ascendência italiana, na qual mamãe e suas 2 irmãs nasceram. Quando ela fez 2 anos, meu avô, Vitor Palumbo, que era engenheiro, foi executar algumas obras no interior da França, para onde toda a família se mudou e onde nasceu a irmã caçula. Por fim, mudaram-se para Paris, onde mamãe morou até se casar com meu pai. Anne acendia as velas da mesa de jantar, apesar de ainda ser dia claro, pois na Europa anoitece tarde no verão. Meu avô era de ascendência grega. Ele e seu irmão, Giacomo Palumbo, tinham feito os estudos de engenharia e arquitetura na renomada Universidade de Atenas. Mamãe, como nascera na Itália, estava, portanto, protegida durante a ocupação alemã na França, pois Mussolini, o então presidente italiano, era aliado de Hitler. Desobedecendo à intuição da minha avó, lá foi mamãe para a famosa Rue Cambon, onde até hoje se encontra a famosa loja no número 31. Ela estava andando tranquilamente em direção à loja quando a avistou, vindo em sua direção, na mesma calçada, 2 soldados alemães que andavam lado a lado, ocupando todo o espaço disponível. Minha mãe conta que eram 2 verdadeiros armários. Imediatamente, mamãe pensou no que iria fazer, pois se mudasse de calçada, seria uma atitude considerada ofensiva. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.